Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Hemoplay Podcast. O podcast de hoje é uma iniciativa do Comitê de Enfermagem da BHH e tem como objetivo trazer algumas reflexões e discussões práticas sobre temas importantes da enfermagem na hemoterapia, hematologia e terapia celular. Eu sou a Carla Martinelli, sou enfermeira e sou gerente administrativa aqui do Hemocentro de São José do Rio Preto. Eu me chamo Tatiane Rebouças e vou estar aqui junto com a Carla conversando com vocês hoje sobre um tema bem interessante, que é falar sobre a experiência, né, do nosso doador de sangue e como a gente trabalha dentro do Hemocentro para garantir ou melhorar a fidelização do nosso doador. Isso, hoje nós estamos no mês do Junho Vermelho, né, que é um mês sobre a conscientização da importância da doação de sangue, e todos nós que atuamos nos serviços de hemoterapia, hemocentros aí, sabemos o quanto é desafiante a gente conseguir fazer uma gestão de estoque, manter os nossos estoques dentro de um nível de segurança aí, né. E esse desafio, ele não depende só da gente, só de uma única área, ele depende de muitas áreas, tem muita gente envolvida, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Tati? Isso é. E aí, assim, uma das perguntas que ficam, né, assim, é o que falar, né, como conceituar essa experiência, né, do doador de sangue, né, do que exatamente nós estamos falando. E quando a gente fala sobre a experiência do doador, a gente está falando sobre essa percepção do doador, que vai muito além do procedimento propriamente dito, né? Às vezes a gente tem esse entendimento que é ali na hora da coleta, na hora do procedimento, na hora que eu estou verificando ou fazendo uma triagem clínica, né? E a experiência do nosso doador, ela é um processo que ela é construído, né? Todas as aproximações que esse doador, né, faz com o nosso serviço, aquilo ali vai fundamentar, vai fomentar a construção da experiência dele dentro do serviço de hemoterapia de uma forma geral. Acho que a gente está falando muito sobre percepção, né? Sobre a percepção que ele tem desde o momento em que ele recebe uma mensagem sendo convocado, ou uma campanha que ele vê na televisão, né? Ou um post no Instagram, por exemplo, até o momento em que, depois de todo o atendimento, o fluxo de atendimento, como ele é tratado depois dessa doação, né? Então, se a gente agradece, como é. Então, a gente está falando de uma percepção de uma grande jornada, que envolve muitos contatos de formas diferentes, por equipes diferentes. Então, tudo isso influencia muito na experiência do doador e vai impactar diretamente no seu retorno. Que é o que a gente quer, né? O Hemocentro, um dos maiores desafios, né? A gente até fica se perguntando, todo mundo é captador, independente da sua formação, né? Então, assistentes sociais, os médicos, enfermeiros, né? Todo mundo que atua dentro de uma forma geral, né? Independente da sua profissão específica do seu processo de trabalho é um captador. Então, todas as vezes que esse doador ele entra em contato, né, seja através de uma campanha, como a Carlinha colocou, seja através de um contato para tirar uma dúvida, seja através de um agendamento, né, tudo isso faz parte, né, do processo de aquisição e de construção dessa experiência, né, o acolhimento, as orientações que esse doador faz. Então, assim, o Hemocentro, né, tem essa missão, né, além de motivar, né, fazer com que pessoas saiam das suas casas para fazer uma doação, ajudar a salvar vidas, a gente ainda tem que garantir que essas pessoas retornem, né, que é o que a gente quer, que o doador, né, o homem venha a cada 2 meses, a mulher venha a cada 3 meses, que eles consigam sim fazer isso como um ato de cidadania, né, não só adepto de uma campanha específica, como é no caso do Junho Vermelho, que tem motivado e conscientizado bastante, né, o Dia Mundial do Doador, ele tem sido um apelo, de alguma forma, social, para que as pessoas se motivem para sair das suas casas, para fazer a doação de sangue, mas acima de tudo isso é garantir, né, que esse atendimento seja um atendimento de excelência, que o doador se sinta seguro, né, que ele também acredite que, independente, né, daquele momento, ali aquele processo da doação de sangue, né, todo
esse processo, né, de busca para fazer com que esse doador ele retorne, né, esse processo da doação de sangue de forma consciente, que faça parte de uma agenda social, é muito importante, né? Toda essa jornada ela é construída e que ela seja de uma forma positiva, né? Isso impacta não só no retorno desse doador, né, Tati? Ele vai ser uma pessoa que vai nos recomendar, vai nos chamar, vai nos né, dizer da importância de estar aqui para outras pessoas. Então, o fato dele ter essa experiência positiva vai fazer com que ele dissemine essa informação, diga, olha, eu fui ao Hemocentro, foi tranquilo, foi rápido, fui bem atendido, vale a pena, vá também, ao mesmo tempo que uma experiência negativa pode trazer frutos negativos, não só na experiência daquele doador, mas em outros candidatos que poderiam chegar ao nosso serviço e muitas vezes deixam de chegar para uma experiência que não foi tão boa quanto esse doador esperava, né? Uma das coisas que é interessante colocar, né, cada pessoa, aquela propaganda que fala do boca a boca, né, falando de uma forma geral, essa pessoa ela é uma multiplicadora, né, seja para uma experiência boa ou ruim. Então a gente quer marcar, né, realmente esse doador, essa pessoa que vem, muitas vezes com um familiar, um amigo, né, também para que seja uma experiência positiva, né? E se não for, precisamos aprender, né, com essa experiência, que aí a gente também vai se colocar como uma forma, como que a gente está avaliando, né? Como que a gente avalia essa experiência do nosso doador? Né? Eu acho que a gente fala de uma boa experiência, mas para a gente poder fazer gestão e de fato avaliar se as ações que a gente de fato fez, né, e os dados que a gente avaliou, se a gente teve um impacto positivo, a gente precisa fazer gestão. E aí uma coisa que eu ia te perguntar, Tati, é como que vocês aí fazem essa avaliação se o doador teve ou não uma boa experiência? Bom, uma das formas, né, existem várias formas de a gente avaliar a experiência, satisfação de alguma forma do cliente, né? Muito conceitualmente falando, bem discriminado, é que existe uma diferença entre satisfação e experiência, né? A experiência ela é tida como uma jornada, algo mais amplo, né? A satisfação ela é um retrato daquele momento. Por exemplo, eu posso ter uma experiência muito boa em determinado serviço ou no Hemocentro, mas hoje eu não estou satisfeito, né? Então, aquela situação específica não me deixou satisfeito, seja um lance, seja o tempo de espera, seja a triagem clínica, né, por alguma circunstância, algum momento, a coleta que pode acontecer, né, alguma reação adversa, alguma situação específica. Então, a minha experiência com o Hemocentro, ela sempre foi muito boa, por exemplo, mas hoje, né, então, a satisfação, ela é um retrato da experiência daquele momento. Então, isso é muito importante a gente entender, compreender esse processo para que a gente possa, como você disse, quem gerencia e só gerencia quem melhora, quem olha para os pontos de oportunidades de melhoria, né, para trazer isso em ações. Senão não faz sentido avaliar, né? Então, uma das formas que os hemocentros e também outros serviços, né, de forma geral, buscam para fazer é a utilização de uma métrica chamada Net Promoter Score, que é um score internacional, global, utilizado por vários serviços, que ele vai pontuar e vai indicar aquele serviço. É uma pergunta que é bem simples, né, que é tipo de 0 a 10, quanto que você indicaria, né, o nosso serviço para um amigo ou uma pessoa conhecida? Então, a gente só indica o que a gente gosta. Né? Então, se eu estou indicando é que a minha experiência ela foi positiva. Né? Então, nessa pontuação é que os serviços precisam amadurecer, se avaliar, né? E ver onde que a gente pode melhorar. Então, esse NPS chamado, né? Ele tem uma graduação onde ele pontua de 0 a 10. Então, de 1 a 6, a gente classifica como um processo, né, destrator, se a pessoa não está satisfeita com aquele serviço, né, ou com aquela experiência. 7 e 8, ele é considerado como se fosse neutro, ou seja, nem foi bom, nem foi ruim, então eu sou uma pessoa que foi normal, né? E o 9 e 10 são pessoas que pontuam aquele serviço ou indicariam aquele serviço como excelente, né? Ou seja, a chance de 10
de eu indicar aquele serviço para alguém é 9 ou 10. Então, ele é considerado um ponto motor. E são nesse amadurecimento, a gente quer transformar o 7 e o 8 em 9 e 10 e quer saber o que aconteceu com o de 1 a 6, por exemplo. Então, o que foi que te deixou, né, não satisfeito com a sua experiência hoje, por exemplo, né? Então, existe uma calculadora do NPS que ele já faz isso meio que automático, ele já tem uma fórmula, então é super fácil de conduzir esse processo, né? Mas não é só o NPS que avalia, né? A gente precisa ter outras perguntas que vão complementar, porque não é só saber se ele indica, se ele gostou, não gostou, é entender por que você deu aquela nota, por exemplo. Porque se eu não estou satisfeito, né, eu posso melhorar, pode ter sido estacionamento, né, às vezes uma coleta externa, né, que é um ambiente muito, às vezes, não controlado, né, porque às vezes a gente está na escola, está numa igreja, está numa comunidade, e aí a gente não pode oferecer a melhor infraestrutura que nós gostaríamos, como é a do Hemocentro, por exemplo, então pode ser que aquela experiência não seja satisfatória, né, para o meu doador. Então, entender o porquê daquela nota é tão importante quanto saber por que ele está dando aquela nota, né? Então, isso vai construindo. Não, eu ia falar o que a gente tem feito aqui, a gente manda o NPS através do WhatsApp, né? E aí, na sequência, a gente deixa um campo aberto. E esse campo aberto, ele é justamente para que a pessoa possa fazer os elogios e também nos sinalize aquilo que a desagradou. Porque para a gente fazer gestão, como você disse, é realmente isso. Nosso foco é 9 e 10 sempre, mas quando a gente tem uma avaliação negativa, a gente precisa dizer qual é o real motivo para que a gente possa depois implementar ações e avaliar se o número de reclamações vinculadas àquele motivo diminuíram. Um exemplo, como você disse, é o estacionamento. Então, eu tinha 10 reclamações de estacionamento, uma porcentagem, né? Em porcentagem, eu tinha 50% de reclamações eram de estacionamento, e depois que eu implantei uma contratação, um estacionamento, um convênio, um contrato com alguém, eu passei a ter 10%. Então, eu não sei, aí vocês mandam isso pelo WhatsApp também, com esse campo aberto, ou vocês têm as perguntas descritas? Hoje, assim, existem várias formas, né, de buscar esse feedback do doador. A gente tem QR Codes que estão espalhados nos serviços, né, também disponibilizado pelo WhatsApp, né, que é esse contato pós, né, doação. Então, o que foi? Como foi a sua experiência conosco, né? Então, todo momento, seja antes, durante e depois, né, ele, dentro do processo de avaliação, ele é importante ser monitorado, né, porque a doação de sangue, para ela ser considerada ali segura, tem que estar segura para o paciente receber aquele sangue, por isso que o Hemocentro atua, ele tem que ser consciente para isso, e também tem que ser importante e segura para o doador, né? Porque a gente quer que ele retorne, então ele só vai retornar se aquela experiência dele for uma experiência positiva, né? Então, a todo instante, né, existem várias formas, por e-mail, né, pelo WhatsApp. Hoje, o WhatsApp ele se tornado uma ferramenta mais rápida, mais fácil de você ter esse feedback. Quanto menor, melhor, né, as pesquisas, porque se for uma pesquisa que você quer ver várias outras variáveis, acaba se tornando grande e ninguém tem esse tempo para dar esse feedback especificamente, né? E esse trabalho é feito muito próximo ali da ouvidoria, né? Porque a ouvidoria, muitas vezes, ela dentro do serviço, ela está ali para receber reclamação, e a ouvidoria não é para isso, né? Até como cultura mesmo, nossa, nem todo mundo vai para a ouvidoria para fazer um elogio, alguma coisa nesse sentido. A gente já tem aquela coisa, vixe, foi para a ouvidoria, então parece que é uma coisa ruim, né? Então, a gente tem que desmistificar, né? Quem é o dono desse processo? Na verdade, o dono do processo é todo mundo, desde a pessoa que abriu a porta do Hemocentro, deu um bom dia, né, que acolheu, que direcionou, que tirou uma dúvida, né? Essa pessoa, ela é responsável pelo processo, ela é responsável pela experiência do nosso doador, né? Então, acaba que todo esse circuito, né, toda essa jornada que ele percorre, desde a saída da casa dele até o retorno de forma segura, ela importa para a gente, porque de que forma nós podemos, né, enquanto Hemocentro, melhorar a sua experiência enquanto doador, né? Então, é bem bacana a gente entender isso como algo mais complexo, né? Não só como uma pesquisa de satisfação e que está tudo bem. Então, que essas pesquisas, né, sobre experiência, elas precisam ser transformadas em ações,
né, com a equipe, com os feedbacks, o que é que está acontecendo, como você falou aí do estacionamento, né, com a equipe da coleta, com a equipe da triagem, o que é que está acontecendo, seja positivo ou negativo, a gente precisa tratar, né, com a equipe para que isso se transforme posteriormente. E uma coisa bem interessante que os estudos estão falando muito feedback, né? Às vezes a gente faz uma consideração, seja ela positiva ou não, e a gente não sabe o que foi que aconteceu. Às vezes o serviço, ele até tomou uma ação, né, corretiva, fez um plano de ação para desenvolver aquilo, mas eu não recebi o retorno sobre aquilo, né? Então dizer, nós agradecemos, né, o seu ponto de vista, né, a sua atenção nesse ponto e tal, e sempre colocando assim, olha, nós já, né, da próxima vez que você for visto, já vai estar diferente, ou estamos tentando melhorar para que a sua experiência seja de uma forma positiva. Então, ele viu que você leu, que você se preocupou em olhar o que ele colocou, né? Então, isso é muito interessante também. A gente tira por nós, né? Quando a gente faz uma consideração de alguma coisa que a pessoa, né, poxa, tomou uma atitude em relação àquilo, a gente já, então está servindo para alguma coisa. Não ser tão genérico, né, Tati? Realmente você dizer qual é a ação que vai ser realizada, e tem que ser uma ação que você realmente vai conseguir implantar, para que quando ele retornar ele possa ver o resultado dessa ação, né? E não uma coisa genérica, vamos avaliar, implantaremos. Então, se você puder, preferencialmente, se a gente puder colocar o que vai ser feito e ele de fato conseguir visualizar isso quando ele retornar, ele vai ter uma experiência e vai se sentir super valorizado em relação àquele apontamento que ele fez. E um outro ponto que eu acho que a gente precisa sempre considerar também todos os candidatos à doação. A gente não pode pensar em mandar NPS ou fazer qualquer tipo de análise somente com os candidatos que de fato efetivaram sua doação. Né? Eu acho que aqueles que foram inaptos também precisam receber, e a gente também precisa receber esse feedback, porque são pessoas que podem e devem retornar. E, além disso, são pessoas que a gente quer que tragam outras pessoas, né? Então, assim, eles vão retornar, e para que eles retornem, é muito importante que a gente entenda como foi essa experiência também. Então, acho que é um ponto bem importante aí. E aí a gente pode falar um pouquinho, então, fizemos essa análise, fizemos gestão, estamos com os resultados, e aí o que de fato vai contribuir para que essa experiência desse doador seja positiva dentro do nosso Hemocentro? Isso que você colocou é bem interessante, assim, porque esse doador inato, né, ele não pode doar naquele momento, mas ele pode sim se tornar, né, talvez até no outro dia, né, então a gente quer garantir, um dos maiores desafios dos hemocentros é essa fidelização, e tem várias estratégias, né, a gente faz o exercício por nós, né, quem não gosta de um atendimento personalizado, né, onde a pessoa fala o seu nome, olha no seu olho, né? Então, a gente se sente especial. E o doador, ele precisa também disso, ele também carece desse relacionamento, né? O antes, durante e o depois, né? Então, para que essa experiência seja positiva, né? Esse momento seja um momento prazeroso, digamos assim, porque nem sempre a gente vai estar entrando em contato com aquelas pessoas num momento bom, né? Muitas vezes esse doador ele vem porque tem alguém dele que está internado, né? Alguém que está doente, né? A gente precisa só conscientizar, né, de que aquela doação não é direcionada, mas que nem sempre aquela pessoa vai para o nosso serviço no momento de felicidade, por exemplo, né? Comemorando o aniversário, né? Que a gente tem várias estratégias onde eles, vamos comemorar o aniversário nos hemocentros, né? Pelo menos aqui tem o bolo, todo mundo se reúne, eles dizem que quer de presente de aniversário que os amigos vão fazer a doação de sangue, então todo mundo se reúne, todo mundo canta parabéns, então isso são situações positivas, mas nem sempre vai ser assim, né? E tem também outras estratégias, como as carteirinhas de fidelização, onde cada doação conta, né? E aqui a gente tem, aqui no Ceará, tem a carteirinha de fidelidade. A cada 5 doações você ganha uma estrela, e aí tem um doador 5 estrelas, né? Com 20 doações você é 5 estrelas. Depois disso tem o Mega Star. Então, ele se sente, eu sou doadora de sangue, eu sou 5 estrelas, e eu me sinto extremamente envaidecida, né? Em saber que eu já fiz 20 doações e que isso está sendo estabilizado, que isso salvou a quantidade de vidas, né? Então, isso é mexer com a experiência, é eu levar, né, o que o outro acha, a percepção do outro, né, como algo importante para mim. Então, esse acolhimento, essa empatia, esse reconhecimento, isso é muito importante. Então, o doador, ele precisa entender que a presença dele tem valor naquele momento,
né? Então, isso é muito bacana, a gente ter esse entendimento. E isso é desde, né, de quem está varrendo o chão, para quem abre a porta, para o diretor, para a pessoa que está processando aquele sangue. Todo mundo tem que estar nessa conexão, né? De entender essa importância do doador. E aí eu acho que a gente pode falar em três aspectos quando a gente fala em pontos positivos, né? Um deles é o que você acabou de falar, que é o fator emocional. Ele precisa sentir que aquilo que ele está fazendo tem valor. E a gente pode falar também em alguns aspectos técnicos e operacionais. Técnicos em relação a uma punção bem feita, o menos traumática possível, técnicas de segurança, orientação em relação ao processo. Então, o que eu vou fazer agora, né? Licença, olá, meu nome é. Então, se identificar. Eu acho que, assim, em relação às coisas técnicas, identificar uma intercorrência o mais rápido possível, fazer uma intervenção adequada, no momento adequado, responder dúvidas, né, de forma clara, para que ele saia dali entendendo, né, o porquê daquilo e como aquilo acontece e quais as próximas etapas. Eu acho que não saber o que vai acontecer gera uma insegurança, e nenhum de nós gosta de estar inseguro. Então, é muito importante, durante todo esse trajeto, né, e também dentro da sala de coleta, na triagem clínica, em todos os aspectos, que ele saiba quais são as etapas da doação de sangue, que ele saiba em qual etapa ele está e quais são as próximas etapas, para que ele fique mais seguro em relação a tudo isso. E dentro da sala de coleta, dentro da triagem clínica, quando a gente está falando de enfermagem, a própria punção, essa identificação das intercorrências, outras coisas. E falando um pouquinho de operacional, eu acho que a gente precisa falar sobre tempo de espera, a gente precisa falar sobre disponibilidade de estacionamento, a gente precisa falar sobre limpeza e organização de ambiente, facilidade no agendamento. Então, se eu estou pedindo para que ele agende, mas ele manda uma mensagem para a gente, e a gente tem um tempo de espera muito grande, né, para responder, isso muitas vezes desestimula. Nossa, eles estão pedindo doação, mas quando eu mando mensagem ninguém me responde. Ou quando eu ligo, ninguém atende. Eu acho que nós mesmos, quando vamos fazer uma compra, a gente manda uma mensagem seja lá em qual meio de comunicação, a gente desiste, né? mais rápido possível. E se isso não acontecer, eu mudo de lugar. Respondeu, eu estou indo para outro lugar, ou não, ou eu deixo de comprar. A vida da gente está muito acelerada, né? Então a gente quer essas respostas rápidas. Então esses fatores operacionais, técnicos e emocionais têm muita influência, né, dentro dessa experiência, para que ela se torne de fato uma experiência positiva, né, Tati? E a gente precisa cuidar muito, muito, com muito carinho disso. Por quê? Bem, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui doar, né, eu não conhecia o Hemocentro, não era enfermeira, né? Então, assim, e aí eu lembro que quando eu cheguei na triagem clínica, que começaram a fazer aquela, né, 60, hoje são 63 perguntas, né? Então, são perguntas que precisam ser rápidas, objetivas, mas que não pode perder aquela empatia, um tom de conversa, né? Então, assim, dependendo de como ela é conduzida, você pode se sentir um pouco invadido. Por isso essa importância dessa empatia, aquela primeira doação, né? Ele não sabe o que vai acontecer a primeira vez que ele entra em contato, né? Aqui no Ceará, a primeira doação, ela é identificada, né? Então, o doador, ele recebe um adesivozinho para colocar, então todo mundo sabe que é a primeira vez, que ele pode estar mais nervoso, que pode ter uma reação, né? Que ele precisa ser orientado diferente, né? Não é que seja diferente, mas, né, ele passa pelo serviço social para dizer as etapas que ele vai passar no Hemocentro, para ele ter esse entendimento do tempo que ele vai fazer a doação, né? Então, tudo isso são contribuições, são aproximações que ele faz, né, com o serviço e que vão, sim, influenciar na experiência dele, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? A toda, e não só oferecer canais que ele possa estar entrando em contato, como dar assistência a esses canais. Como você falou, não adianta eu ter e-mail, WhatsApp, telefone, tudo, e na hora que ele pedir ali uma informação, né? No Instagram, eu botei lá e estão lá um monte de comentários, alguma coisa. A gente sabe que hoje os canais digitais estão, né, a todo vapor e que a gente se comunica por lá. Então, se eu começo a fazer um monte de pergunta, né, e de repente não tenho essa resposta, realmente eu fico ali no meu cantinho e me chateio. Vai influenciar, sim, né, na minha experiência com aquele serviço de uma forma geral, né? E às vezes a gente fica pensando em grandes estratégias que precisam de muito investimento e a gente esquece, na verdade, né, não deveria esquecer do muito obrigado mesmo, sinceramente falado,
por toda a equipe, em todas as etapas, assim, muito obrigada por ter vindo, em algumas situações até de grande espera, olha, muito obrigada, a gente agradece, apesar de hoje estar um dia com um tempo de espera um pouco maior, a sua presença aqui é muito importante, então peço que você aguarde, fique à vontade para comer um lanche, muito obrigada por ter vindo, obrigado por ter saído da sua casa, né, às 9 semanas, isso ao longo de toda a jornada é uma coisa que não custa nada e a gente precisava fazer mais, que é agradecer esse doador o tempo todo para que ele saiba o quanto é importante esse gesto e esse ato que ele está fazendo, né, nesse dia, e que a gente quer que ele faça mais vezes ao longo do ano e ao longo da vida. Né? Quanto mais ele doar ao longo da sua vida, melhor para os pacientes que estão precisando, para a gestão de estoque e para muitas outras coisas, né, Tati? Isso. E assim, um dos principais desafios, né, é o serviço e os profissionais entenderem, equilibrar essa produtividade, ou seja, eu preciso ter um atendimento rápido, ágil, né, de uma forma mais objetiva, mas que eu preciso oferecer a segurança e o acolhimento e a empatia o suficiente para garantir que aquela experiência seja positiva, né? Então, esse equilíbrio do serviço eleva a um grau de maturidade onde todo mundo tem que estar muito antenado, conectado para essa experiência ser positiva, senão eu fico ali meio que robotizado, né? Oi, bom dia, boa tarde, como é seu nome, né? E às vezes eu nem presto atenção, né? É igual aquela coisa que você passa pelo outro, oi, bom dia, tudo bem? E aí você nem escuta se a pessoa falou se tá tudo bem. Às vezes a gente nem tá preparado para escutar, não tá bem, né? Sim. Então a gente precisa, se a gente perguntar, a gente vai ter que ter, né, o tempo de escutar. É a mesma coisa com o doador, né? Então, se eu abro aquele canal para escutar, eu preciso dar assistência àquele canal, senão ele vai ser um tiro no pé, né? Eu digo que tenho e não dou assistência, então acaba que eu não vai ser uma experiência negativa, digamos assim. E eu acho que o outro grande desafio, Tati, é a padronização desse atendimento. Né? A gente está falando de muitas pessoas. E aí, como é que eu faço para garantir que esse atendimento seja igual e tão bem feito, né, em todas as minhas unidades e entre todos os profissionais do serviço? Então, acho que isso também é um outro grande desafio. Agora, falando especificamente da enfermagem, o que a gente pode falar do nosso papel na experiência desse doador enquanto enfermeiros? Quanto assim ao papel da enfermagem, né? O enfermeiro, ele prioritariamente ele é um educador, né? A gente trabalha muito com orientação. Então, quando você fala da padronização das rotinas, da segurança, né? O enfermeiro ele está muito relacionado a toda essa jornada, desde o acolhimento, a orientação, a padronização da equipe, né, para ter o atendimento padronizado, mas não engessado, né, para ter o atendimento seguro, mas não robotizado, né, ali onde você não tenha essa percepção dessa troca humana, digamos assim, né. Então, a enfermagem ela atua muito nessa conexão, é como se ela fosse a interseção entre o serviço e o doador, né. Então a gente fica nesse entendimento, fica ali muito próximo, às vezes, da família, né, levando essa conscientização da doação de sangue que precisa existir, de fazer o doador se conscientizar que mesmo sendo algo seguro, existem riscos, né, tanto para o paciente quanto para o doador de, né, passar mal, às vezes a pressão pode baixar um pouquinho, de informar para ele de uma linguagem que ele entenda, para que ele realmente se sinta seguro, né? Então, o papel da enfermagem, ele é prioritário na garantia, né, de assegurar que ele se sinta seguro, seja tecnicamente, seja muitas vezes emocionalmente, porque a gente sabe que a gente às vezes acaba conversando e acaba quase dando um de psicólogo, né? Às vezes também a própria assistência social, né? De não tenho como voltar, vou ligar para a família ou pedir. Então, assim, tem várias formas que hoje a enfermagem cada vez atuando de forma mais abrangente dentro do serviço de hematologia e hemoterapia, né? E na terapia celular também, né? Então, eu fico muito feliz em poder hoje, como especialista, né? Como uma enfermeira em hematologia e hemoterapia, saber que tem tantas possibilidades de atuação da enfermagem dentro de um hemocentro. Né? Então, eu fico muito feliz por entender essa competência. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de conhecimento, de habilidade e atitude, né? E relacionada ao processo de trabalho. Eu concordo muito com você em relação à segurança. Eu acho que a enfermagem está ligada tanto à segurança do processo,
quanto à segurança que a gente vai passar para esse doador. A gente precisa que ele esteja seguro, tranquilo, né? E a gente faz muito parte desse processo a todo tempo, assim. Então, acho que para a gente encerrar, Tati, como fechamento, a gente pode dizer, assim, que a fidelização desse doador, ele não depende só de uma área, né? Ele depende de toda uma jornada, de todo um caminho que precisa ser percorrido, e a enfermagem, assim, tá em quase todo o tempo, em quase todas as etapas desse processo, né? E assim, outra coisa interessante é a fidelização, ela deve ser vista como uma consequência e não como um objetivo, né? A experiência positiva faz você retornar, né? Ou deveria fazer você retornar. É igual a gente vai para um restaurante, se a comida for boa, a gente volta lá para comer de novo, às vezes até a mesma coisa, e ainda chama alguém para comer, né? Então, é a mesma coisa. Então, a fidelização, né? Quem garante é o meio, essa jornada que ele percorre. E com o doador é do mesmo jeito. Se eu acolhi bem, se eu orientei, se eu fiz ele se sentir seguro, se ele levou a informação suficiente, ele vai sim retornar. Lógico que pela correria do tempo que a gente nasce, né, na sociedade, hoje a gente trabalha correndo e tudo, a gente tem que estar lembrando para ele, olha, já faz um tempo, né? Precisamos te ver aqui, aí as coletas externas, né? E os recados, e o WhatsApp, e o e-mail. Então, a gente precisa estar na agenda dessas pessoas. E isso de uma forma social, né? A doação de sangue precisa estar na agenda social da comunidade de uma forma geral. Ela precisa ser uma pauta social, né? Não vai para além da necessidade transfusional. Ela é um ato de cidadania, né? Então, a gente precisa ensinar para as crianças, ensinar para os jovens e adolescentes que eles podem, a sociedade produtiva que ela precisa, mesmo com a vida corrida, encaixar a doação de sangue naquele tempo previsto, né? Isso como um ato de solidariedade e cidadania, e não como uma necessidade, uma obrigação, né? E a fidelização, ela é consequência, e não um objetivo fim, né? Se a gente puder dizer. Essa experiência é uma estratégia de cuidado, de qualidade, principalmente de sustentabilidade, para a gente poder manter os nossos estoques aí de forma bem segura, né, Tati? Acho que chegamos ao final de mais um episódio. E deixar a gente conversa o dia todo sobre esse assunto, né? Espero que essa conversa tenha inspirado profissionais, gestores e equipes, né? Estamos aí para conversar cada vez mais sobre isso e sobre a importância da enfermagem e de todas as outras equipes nessa experiência e nessa fidelização. Obrigada, gente, por nos acompanharem até aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.